Opa galera, tudo bem com vocês? Estreando nova playlist aqui no canal, uma playlist que vai ajudar muito você aí com o seu desenho. Essa playlist se chama Dicas do Arroio, então eu vou procurar falar de coisas importantíssimas relacionadas ao desenho, coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. São vídeos super rápidos com menos de 5 minutos de apresentação, mas eu tenho certeza absoluta que o conteúdo ele vai ser transformador aí para o seu desenho. Hoje eu vou falar sobre os 5 erros que você não pode cometer quando desenhar um rosto. Eu vou usar aqui a referência, aliás um desenho que eu fiz do Naruto, que eu usei toda a minha regra de estruturação, mas você pode aplicar essas 5 dicas em todos os estilos. Ah, quero fazer um rosto convencional, quero fazer um personagem da Marvel, enfim, não importa qual seja o estilo do personagem, esses 5 erros você não pode cometer. Vamos lá, vou explicar para você agora quais são esses erros. Bom, primeiro dos erros, começar o desenho da cabeça por um oval. Muita gente começa o desenho da cabeça por um oval. Vou demonstrar aqui, ó, na minha referência, desenho que eu montei há algum tempo atrás aí. Muita gente ensina o desenho dessa maneira. É a figura que geralmente as pessoas enxergam, né? Deixa eu colocar uma cor mais quente aqui, ó, que é todo oval. Então isso ficou até meio tradicional com alguns autores que iniciam a cabeça através de um oval. Por que eu digo que isso está errado? Tem uma série de fatores aí que eu posso lhe convencer que está completamente errado, mas o mais óbvio de todos é assim. Começa a cabeça por um oval. Tudo bem, então vamos lá. Isso aqui para mim é um oval. Isso aqui para mim também é um oval, uma elipse, chame como você quiser. Aí a pessoa fala, não, mas esse oval, ele tem que ser mais ou menos assim, no formato da cabeça. Se falou mais ou menos, o negócio está errado. Ou é exatamente isso ou não é. E quando a gente fala em formato de cabeça, se eu falar das cabeças das pessoas normais, da nossa população, nós já temos diferenças. Uma cabeça feminina, de um rosto feminino, de uma jovem é menor que a cabeça de um cara adulto, brutamontes, então tem diferenças. E se falar em estilos de personagens, tá? Se nós compararmos personagens de mangá, personagens de comics, as diferenças são incríveis também, né? Então se falar, começa por um oval mais ou menos, não dá certo. Ah, mas eu tenho a foto ali, eu tô vendo que a proporção é mais ou menos essa. E se você precisar criar, então, começar a estruturação a partir de um oval é completamente errado. Por onde começa, Osmar? Você vai me falar? Vou dar uma dica, não vou explicar, tá? Esse é um conteúdo que eu passo no meu curso, todas as divisões certinhas, mas a gente começa pelo círculo, porque o círculo é uma estruturação mais racional, ele é uma figura regular. Um círculo pode ser um círculo de qualquer, a dimensão vai ser em qualquer tamanho, um círculo de 1 centímetro de diâmetro, de 10 centímetros de diâmetro, de 1 metro, e através do círculo é que nós fazemos todas as divisões para conseguir as outras partes, os outros elementos do rosto, tá certo? O segundo erro gravíssimo, não fazer o eixo vertical central. Então tem muita gente que já pega aqui que começa pelo círculo, tem muita gente que começa pelo círculo, não é todo mundo que começa pelo oval. E a pessoa começa pelo círculo, aí começa a fazer assim, ó. Começa a enxergar ali e já começa a puxar a mandíbula. Né? Ou desse jeito, de qualquer outra forma, ou já começa fazendo aqui, ó, o vértice da mandíbula. Primeira coisa, você desestabiliza a base em relação ao centro do círculo mesmo, e você cria a assimetria, erro, enfim, eu vou até falar sobre isso nos próximos erros, nas coisas que você não deve cometer. Então, toda vez que você começar a estruturação, depois que você fizer iniciar pelo círculo, obrigatoriamente você tem que colocar esse eixo vertical. Como eu disse, é um eixo vertical, então ele não é um eixo diagonal e também não é um eixo deslocado para o lado, ele tem que ser central e 100% vertical. Então tem muita gente que não coloca. Se você não coloca a partir de hoje, você já começa a colocar esse eixo, que ele ajuda em muita coisa. Terceiro erro, desenhar a mandíbula, que é o que compõe a moldura do rosto, de forma assimétrica.
que é isso, Osmar? O que é assimétrico? Simétrico é o oposto de simétrico, ou seja, os dois lados iguais. Ah, mas eu já ouvi num programa de TV, eu já me falaram na escola, o meu amigo me falou que nós não temos um lado igual ao outro no rosto. Realmente, nós não temos. Mas a estruturação da mandíbula pode ser que ela tenha pequenos erros, diferenças milimétricas, uma assimetria milimétrica. Mas no seu desenho é sempre muito importante que você posicione os vértices, né, da mandíbula de uma forma bem simétrica. Depois você pode até brincar com a simetria, mas fazer com que as distâncias fiquem exatamente iguais. Então, o eixo central, olha a dica de ouro aqui. O eixo central ele já ajuda até a criar esse parâmetro. Ah, vai ter 5 centímetros para cá, vai ter 5 centímetros para lá, né? Vai ter uma determinada altura. Tudo isso é fracionamento, tudo isso eu explico no meu curso. Como distribuir aqui, ó, a estruturação do Naruto, como distribuir de forma inteligente todas as medidas. Para copiar um desenho? Sim, dá para copiar um desenho, mas principalmente para você criar os seus desenhos, né? Deixa eu voltar aqui essas... Deixa eu ver o que eu fiz aqui nas camadas. Eu vou só remover que eu coloquei todo mundo na mesma na mesma camada. Acaba ficando complicado. Deixa eu colocar uma nova camada aqui. Bom, vamos lá. É super rápido esse vídeo, já estou praticamente acabando, né? Vamos aqui pro quarto erro, né? Gravíssimo. Não desenhar os eixos horizontais de forma perpendicular ao eixo vertical. Nossa, Osmar, agora eu pirei. O que você falou aí? Então, eixos horizontais, né, são os eixos horizontais. Não tem como explicar melhor isso. E o que é perpendicular? É ter a relação de 90 graus. Certinho aqui, né? Então, muita gente, quando distribui esses eixos, muita gente faz isso aqui, ó. Já coloca meio em curva. Por que meio em curva? Eu não consigo entender. A cabeça está de frente, ele não tem que estar em curva. Esse eixo ficará em curva quando? Vamos lá, deixa eu só limpar aqui, fazer uma nova camada, que eu vou demonstrar quando que a gente vai utilizar os eixos em curvas e já volto para explicar exatamente o que é perpendicular. Então, lá na frente, né, nós vamos construir cabeças em movimento, ó, a partir de uma caixa. Aí vai ter toda uma relação de medidas aqui. Aí o eixo vertical, ele vai estar aqui, o desenho da mandíbula. Nesse caso sim, para representar de forma tridimensional, aqui sim, esses eixos deverão ter curvas, tá? Então, não falei que não pode ter curva, mas quando acontecer a construção tridimensional. Enquanto não acontece a construção tridimensional, todos os eixos eles devem ter uma relação de perpendicularidade, ou seja, 90 graus aqui certinho, ó. Eu estou fazendo um sketch bem rápido, tá meio riscado mesmo, ó, tô colocando até coordenado onde não deve colocar, mas tem que acontecer isso aqui. Muita gente faz assim, ó, quando não faz a curva, coloca um meio assim. Eu já tive vários alunos com esse problema. Por que dá esse problema? Às vezes é a posição que você está mexendo com o trabalho. A posição da coluna, a folha meio inclinada. Então, quando acontece isso daqui, você tem uma reta ali que ela é vertical. E você começa a aplicar retas que não são paralelas, isso vai dar um erro terrível. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de forma correta. Deixa eu só me posicionar aqui também, senão vai acabar ficando torto. Eu estou falando que é para fazer perpendicular e o negócio fica torto. Ah, que maravilha. Tudo certinho, tudo bonitinho, traço de sketch. Bom, último erro que você não pode cometer. Não distribuir os elementos da face. O que são esses elementos da face? Olho, nariz, boca, orelha, de forma proporcional. Então, tem muita gente que faz isso de forma desproporcional. Ou seja, o olho fica muito pequeno, né? Então, por exemplo, vai colocar o olho mesmo sendo um olho de mangá, faz ele assim, numa posição além de tamanhos, às vezes coloca um mais longo, um mais curto, uma distância diferente. Vai fazer um nariz, por exemplo, faz um nariz muito grande, sendo que o nariz é pequeno, ou faz uma orelha muito pequena e completamente desproporcional. Ah, mas eu estou copiando. Se você não tiver uma técnica que faça todo o fracionamento, que distribua de forma correta, de forma inteligente, você vai estar sempre arriscando, colocando o pescoço na corda, e vai dar certo, isso não vai dar certo. Então é muito, muito arriscado.
Então tem que ter um conhecimento para quê? Para que todos os elementos fiquem distribuídos de forma adequada, ou seja, nas medidas adequadas. E o mais importante, a proporção desses elementos ficarem exatamente de acordo com as características desse personagem, tá certo? Então é isso que eu tenho que falar sobre os 5 erros que você não deve cometer na construção de um rosto. E no próximo vídeo eu vou trazer mais dicas sensacionais aí para ajudar na sua estruturação de todo o seu desenho, de todos os seus projetos, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima dica.